E o Vascão estreia nessa quinta-feira, jogo contra o Maricá aí, né? Estreando aí na temporada 2026. Vasco faz proposta também pelo Brenner. Quer trazer o jogador, né, pra fortalecer aí o elenco, muita coisa acontecendo nos bastidores do Vasco, também tem a questão aí do Cerro Porteño querendo contratar o Verratti, muita coisa aí, realmente pro Vasco decidir, vai ser uma semana aí bem movimentada no Vascão, né? O Diniz pensa aí nesse reforço do Brenner, pensando em manter um time aí mais consistente, né? Criar um time aí que tem uma consistência melhor. A gente viu na temporada passada o Vasco desempenhar um futebol excepcional ali no início do segundo turno, depois teve uma queda de rendimento absurda. Então, o foco, eu acredito que nessa temporada seja a consistência, porque se o Vasco conseguir uma regularidade ali, vai brigar por coisas bem melhores nessa temporada. Vamos estar reagindo no vídeo aí do pessoal da ESPN, também Fala Fonte, né? E depois a gente volta com mais notícias do Vascão. Desse Vasco da Gama que estreia no campeonato estadual nessa quinta-feira contra o Maricá. Ontem foi um dia muito movimentado no CT Moacir Barbosa. Coletivas do diretor de futebol Admar Lopes, do técnico Fernando Diniz e também do Meia Rojas, o primeiro reforço contratado para essa temporada. Vou começar então falando sobre esse jogo de quinta-feira, isso porque o Diniz estará à beira do campo. Ele mesmo confirmou isso, mas ainda não deu spoiler ali do time que vai levar. Disse que tem um esboço, mas fez um certo mistério. O Diniz que falou que esse ano o Vasco precisa de consistência, que esse será um dos pilares nessa temporada, que ano passado faltou pontuar mais do que jogar. Admar Lopes falou sobre o Verratti, que não chegou nenhuma proposta oficial pelo jogador. A gente que vem trazendo esse interesse do Cerro Porteño, até confirmado pelo próprio clube, mas ontem o Admar disse que até então não tinha chegado nenhuma proposta oficial por Verratti, que por enquanto então segue no Vasco. O Rojas, apresentado o primeiro reforço da temporada, disse que está muito entusiasmado, falou que só via o Coutinho pela televisão e ainda elogiou o técnico Fernando Diniz. Hoje o Vasco anunciou o zagueiro Saldívia, que estava no Colo-Colo. Ele já tinha chegado ali na última sexta-feira, passou por exames e assinou o contrato com o clube. E só para a gente fechar, uma informação do nosso companheiro Bruno Andrade. O Vasco formalizou ali uma proposta pelo Brenner, da Udinese, e há otimismo em relação a essa contratação. Glaucia, eu volto com você. Obrigada, Beta. A gente também segue acompanhando, atualizando as notícias, o mercado do Vasco, aí agora com interesse também em Brenner. Mas um Vasco que também precisa ajustar as contas, né? A saída do Verratti também tem muito sobre isso, para voltar ao mercado e até conseguir fazer um mercado um pouco menos alternativo, se é que a gente pode dizer dessa forma. Porque o Vasco é outro que também tem que olhar muito bem em que gastar, né, Mari? Vai ser criativo também, será? Bem, tem que ser, né? A princípio. Precisa trabalhar com isso, né? E é muito curioso, porque eu já falei aqui esse ano, né? A gente está falando de mercado no meio já de campeonato acontecendo. A gente antigamente tinha janeiro inteiro quase, né? É o balaio do futebol brasileiro. Exatamente. Mas uma das pautas que aconteceu na final da Copa do Brasil era justamente o Vasco ter uma equipe quase que sem experiência em grandes jogos, né? Disputar títulos, enfim. Era uma equipe que também isso estava pesando. E eu imaginei que talvez o Vasco fosse atuar no mercado pensando em trazer um pouco mais de experiência para o time, né? E não só experiência de idade, mas, enfim, experiência mesmo de competição, de disputa por títulos, enfim. E não parece isso, né? Que o Vasco tá fazendo, tá atacando um outro setor ali do mercado. Então, não sei, acho que foi uma temporada que pesou também a experiência, mas ter um elenco um pouco mais recheado, vamos ver se nessa temporada o Vasco acerta também no mercado. Eu gosto do movimento pelo Brenner, acho que é um jogador jovem ainda, né? Um jogador de 25 anos, que não teve muito sucesso, é verdade, pelos mercados que passou. Na Itália, pouquíssimos jogos, pouquíssimo aproveitado. Nos Estados Unidos também foi um jogador de uma temporada nos Estados Unidos, e nem a temporada que ele chega, porque é uma temporada mais de adaptação. Mas é um jogador que acho que não resolve os seus problemas, mas ele te dá uma alternativa diferente, ainda mais pensando na maneira que o Vasco joga, né? É um time que opta muito por essa intensidade
intensidade, é um jogador que obviamente tem muito a provar para ele mesmo, e eu acho que para o próprio Vasco. Eu gosto da contratação, acho que o Vasco, de novo, não vai ser aquele time que o Pedrinho falou na temporada passada, que ele estava entre os 8 melhores elencos, e no fim das contas até chega longe na Copa do Brasil e chegou, mas eu acho que é um Vasco que faz esses movimentos mais pensando no Diniz. Eu gosto muito quando a gente vê as contratações, que essas contratações elas partem a partir de uma cultura, né? A gente está assistindo ao jogo, por exemplo, São Paulo e Mirassol. Os jogadores que chegaram no Mirassol parece que eles já chegaram prontos. E eles chegaram prontos porque o clube tem uma cultura, tem um estilo de jogo. E eu acho que isso vai acontecer com o Vasco. Talvez o Brenner não seja aquele jogador de São Paulo de 20 gols na temporada, mas acho que ele pode chegar perto disso. Eu acho que o mais importante é isso, esse encaixe nesse trabalho do Diniz, né? Que a gente sempre fala tanto. E se pensar em como esse time do Vasco joga com o Diniz, enfim, já trabalhou com o Brenner, já conhece o jogador, acho que isso é importante também, mas pensar no que é esse Vasco do Fernando Diniz, né? É uma filosofia única, né? Única, né? A gente sempre repete sobre isso quando falamos de trabalho de Fernando Diniz, seja onde for, então acho que o Vasco também tem que fazer esse tipo de mercado, pensando exatamente no que é o trabalho do seu treinador, né? Exatamente. A gente segue acompanhando a movimentação do Vasco, quem anda um pouco quietinho até no mercado é o Palmeiras. Apurado. Então manda aqui no chat que eu vou ler. Manda agora aí. Batemos 1000? Não, peraí. Vamos revelar então, dane-se. Vamos revelar aqui. Ô, Dernan, vamos sacar essa aí, informação exclusiva que temos? O que é informação exclusiva? Brenner é o nome da vez. Bruno Andrade e André Hernan têm informação exclusiva sobre o Brenner. Vocês dois vão me dar mais detalhes sobre essa questão. Foi feita, então, uma proposta do Vasco para contratar o Brenner, é isso? Sim. Me dá mais detalhe disso. O Vasco oficializou ontem à noite a proposta pro Brenner. Como a gente vinha falando, o Brenner é um jogador que estava despertando muito interesse no mercado aqui nacional, tinha alguma situação fora. A Udinese, dona dos direitos do jogador, tem um interesse em vender o atleta. Né? Um empréstimo com opção de compra era algo que precisava ser negociado. E ontem o Vascão, mandou aqui a oferta oficial e sai na frente dos concorrentes para tentar fechar o Brenner. Tem um componente muito importante nessa negociação chamado Fernando Diniz. O Diniz gosta muito do Brenner, eles trabalharam juntos no São Paulo, trabalharam juntos no Fluminense e é o estilo de jogador, é o estilo de centroavante que o Diniz gosta no time, né? nos seus times, no seu modelo de jogo. E isso tem contado muito para essa negociação avançar. E o Bruno tá comigo nessa parada aí, tem mais detalhes também. Bruno Andrade. Do modelo e tal de negócio. Exatamente. O Vasco, você tem os valores de quanto o Vasco ofereceu à Udinese para contratar o Brenner? É mais ou menos 4 milhões de euros, é isso? Como é que é composto esse negócio? Entre 4... Pode falar. Entre 4 e 5 milhões de euros. A Udinese inicialmente pedia 6 milhões de euros. A informação que eu tive mais cedo é que essa proposta ali em torno de 4, 5 milhões de euros. Até me surpreendi, honestamente, até porque o Brenner tem muita qualidade e é jovem ainda, se eu não me engano, 25, acho que 26 anos. Então, uma avaliação de 6, o Vasco ali entre 4 e 5 milhões de euros. Isso hoje entre 25 e 31 milhões de reais. Enfim, na cotação atual, e senti otimismo por parte da pessoa com quem eu falei sobre essa negociação. O Brenner quer muito, enfim, aquilo que eu disse sobre o Paquetá quer muito e o Flamengo quer muito, é a verdade que vale também para a situação do Brenner. O Brenner quer muito o Vasco quer muito o Brenner. O Hernan matou a charada também aí, um pedido, uma insistência muito grande por parte do Fernando Diniz. Trabalharam juntos no São Paulo ali entre 2019 e 2020. Daquilo que eu entendi e senti é que o negócio tem pernas para andar, um desfecho positivo. Então, ao que tudo indica, o Brenner será mesmo reforço do Vasco. Não está fechado ainda, muita calma, mas há uma confiança e também uma pressa grande por parte do Vasco depois que oficializou essa proposta. Se oficializou a proposta, aliás, falamos muito sobre isso ontem, né? Como o Palmeiras, por exemplo, age no mercado. O Palmeiras só entrega a proposta oficial quando sente que tem chance de ganhar. Caso contrário, ficaria entre entrega a proposta, contraproposta, proposta de novo, contraproposta. A minha percepção aqui é se o Vasco oficializou, é porque ele acredita que vai atingir ou atingiu as expectativas da Udinese, pedia 6. Entre 4 e 5,
acho pouco provável o Vasco perder esse reforço por conta de 1 milhão de euros. É dinheiro, mas uma negociação assim não é tão significativo esse ponto. Então o Brenner caminha de fato para ser o futuro reforço, o novo reforço do Vasco, reforçar o ataque de Fernando Diniz. Até porque o Diniz gosta muito do Brenner e é um jogador que encaixaria nesse modelo que o Vasco está procurando, né? Quando a gente fala de atacante, o Vasco passa uma dificuldade com o Verratti que nessa última temporada não foi o Verratti que a gente tinha em 2024, 2023, tanto que o Coritiba tinha interesse na contratação e ele poderia sair do Vasco, né, Hernan? O Verratti é um jogador que tem um estilo muito diferente do que é o Brenner. O Verratti é um jogador de área, é um centroavantão ali, goleador, aquele cara que não importa como, mas ele tá ali só para finalizar pro gol, né? Sim. E é um cabeceador, enfim. O Verratti foi importante nessa fase final da Copa do Brasil, fazendo o Vasco ajudando o Vasco a chegar na final, mas fica muito claro quando... E o torcedor vascaíno da live pode até me confrontar, pode até debater aqui comigo, mas eu vendo os jogos do Vasco, e eu fiz muitos jogos do Vasco no ano passado, principalmente na reta final da Copa do Brasil, a sensação que eu tinha é que pelo estilo de jogo do Verratti, ele ia morrer de fome naquele time do Diniz. Sim. Então, assim, não à toa, hoje, a gente trazendo aqui a informação de que o Brenner está avançando numa negociação com o Vasco, é o estilo que agrada ao Fernando Diniz e que acho que vai ser muito mais produtivo para o Vasco. Aí você pensa, mas o Verratti tem contrato e tal. Aí acho que é bom para o mercado. É bom para o mercado. Sim. O chat chegando em peso aqui, o Rafinha Melchior comentou assim: Bruno Andrade, esse é para você, hein? Salve aqui de Aveiro, Portugal, cidade do Beira-Mar. Gabriel, aí perguntou pro Bruno Andrade, essa é para nós também aqui. Gabriel Silva, Bruno Andrade, do Santa Clara, seria uma boa para o Corinthians? É só uma opinião, tá? Aqui não é uma live de opinião, mas eu quero saber dessa, porque ele jogou no Palmeiras e tem bons números em Portugal, não é? Cara, coincidência, eu tinha acabado de anotar aqui o nome do Rafinha Melchior para mandar um abraço para ele, até porque estarei em Aveiro no fim de semana de folga, ou seja, mera ou baita coincidência, então um abraço para o Rafinha, que talvez até me acompanhe também aqui na imprensa portuguesa, mas especialmente no Fala Fonte ESPN. Abraço, Rafinha. A pergunta é se seria uma boa, né? Não se o Corinthians tem interesse. Seria uma boa no Corinthians, sim. Eu gosto do Gustavo. Aliás, é dos principais destaques do Santa Clara, recheado de brasileiros. Ano passado eu fiz um levantamento, o Santa Clara, eu tenho quase certeza que esse levantamento continua válido para esse ano, para essa temporada. O Santa Clara é o clube fora do Brasil com mais brasileiros no time principal. Eu nem vou incluir no time B, no Sub-23, Sub-21, é muito brasileiro, mais de 20, ou quase 20 mais ou menos. Então tá aí, torcedor Cruz Maltino, esse foi o corte, né? Muita coisa acontecendo no Vasco. Vasco aí com uma semana bem cheia, né? Uma semana movimentada. Tem a apresentação do Rojas, tem também a negociação do Verratti em andamento. O Vasco nega a negociação, mas fontes aí que cobrem o Vasco trazem esse interesse, trazem que o Colo-Colo quer a contratação do Verratti, oferece um contrato aí mais extenso para poder seduzir o atleta, né? O atleta aí praticamente já na sua reta final de carreira, então seria seu último grande contrato. Então o Colo-Colo conta com isso, né? Também tem a questão dele estar na reserva do Vasco, então tentam seduzir o jogador com isso. E tem o Brenner, né? O Vasco avança aí, faz a proposta pelo Brenner. Tem uma certa pressa pelo acerto, porque é um reforço aí muito importante para essa temporada, chegaria para somar bastante. O Diniz preza aí nessa temporada a constância, né, a consistência do time, um time aí que não oscile tanto. A gente viu na temporada passada aí o segundo turno arrebatador do Vasco, chegou ganhando de todo mundo, foi durante um período ali, né, de jogos de vitória, considerado até o grande favorito para conseguir a Copa do Brasil, onde chegou na final, mesmo depois, né, de cair no rendimento no Brasileirão, mesmo assim conseguiu chegar na final, fazer uma boa partida. Infelizmente não saiu aí sagrando-se campeão, mas mostrou que com esse elenco aí, com os ajustes finos, caso consiga fazer um mercado cirúrgico, trazendo bons jogadores para as posições aí realmente que o Vasco está carente, pode ainda assim, né, tá conseguindo, mesmo com esse elenco aí mais enxuto, tá sendo bem competitivo e brigar por títulos. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado.
Já que vocês ficaram até o final, mais uma vez eu peço, deixa o like para dar uma moral pra gente. O like é muito importante para estar ajudando o nosso trampo, tá bom? Até um próximo vídeo, valeu!